Tema gestão logística foi uma das ações que vocês mais pediram na última enquete lá do Instagram. Então vou falar um pouquinho sobre essa small cap da nossa bolsa de valores e eu até imagino o porquê vocês pediram bastante ela, né, gente? Somente no ano de 2019 ela subiu aí quase 44%. No início desse ano de 2020 ela tá subindo aí quase 13%. Isso chama bastante atenção, porque poxa, a gente nem acabou o mês de janeiro e ela já tá subindo tudo isso. O que que tá acontecendo, né? Pois bem, vocês vão entender um pouquinho melhor depois quando eu compartilhar minha tela e mostrar todos os resultados que ela tem entregue nos últimos anos, nos últimos períodos, e talvez tudo isso vai fazer um pouquinho mais de sentido para vocês. Mas é claro que existe um certo cuidado que a gente tem que ter com esse tipo de empresa, porque vocês vão entender um pouquinho mais sobre como ela pode ser afetada com base na economia, né, no momento econômico que a gente está vivendo. Mas vamos lá, vídeo de domingo, vocês sempre sabem, tem relatório aqui na descrição. Hoje eu também estou deixando o link do Trademap para vocês acessarem, seja na versão web, seja na versão mobile. E eu estou fazendo bastante isso ultimamente, gente, para tentar mostrar para vocês que, claro, a cotação de um ativo, ela importa, porém a qualidade dele é muito mais importante. Tem muita gente aí olhando cotação e querendo comprar ativo barato, e quando a gente vai olhar a qualidade dele, tinha que estar muito mais barato do que já tá, porque talvez a coisa não presta. Então, hoje eu quero compartilhar minha tela com vocês, mostrar exatamente como eu faço todas essas minhas análises, todos os indicadores que eu olho e acho mais relevantes, então, para que você consiga aplicar isso também no seu cotidiano, beleza? Mas antes de compartilhar a minha tela, mostrar todos os dados financeiros, alguns múltiplos que eu considero bem importantes, né, que eu geralmente olho antes de avaliar uma empresa, eu quero falar um pouquinho sobre o modelo de negócio de Tegma, tá, gente? Por quê? Ela tá listada na nossa bolsa de valores com o mais alto nível de governança corporativa, fazendo parte do novo mercado. Ela tá listada desde 2007 no setor de logística e o subsetor dela é de transporte rodoviário, porque é basicamente isso que ela faz, tá, gente? Ela faz toda a gestão logística e transporte rodoviário. 80% do EBITDA dela é composto basicamente pela questão de transporte de veículos. Então ela vai lá e pega veículos zeros, ou agora ela também está tentando entrar um pouquinho no segmento de carros usados, mas ela pega lá no porto, faz a distribuição, ou ela pega nas fábricas, nas montadoras e leva para o porto, e ela faz toda essa questão desse transporte, além de também trabalhar com a gestão do pátio das montadoras quando recebe os veículos. Ela também faz toda a parte de gestão integrada, que a gente chama de monitoramento e tudo mais, e não somente com essa parte de veículos. Quando a gente olha para os outros 20% dela, ela também faz essa logística integrada que ela chama, com alguns insumos químicos, por exemplo, que é algo relativamente novo para a empresa, mas então ela também faz tudo isso. Chegou algum bem industrial, algum insumo químico, alguma coisa assim lá no porto, ou que tenha que ir para o porto, ou fazer esse transporte doméstico mesmo aqui dentro do país, ela está conseguindo fazer também esse tipo de serviço. O market share dela hoje no mercado, nessa questão da logística, é de aproximadamente 25%, o que é bastante coisa, tá, gente? Mas eu vou mostrar para vocês depois um pouquinho sobre as concorrentes dela, inclusive a gente vai conseguir usar como meio de comparação. E aí, um outro ponto bem importante sobre o modelo de negócio dela que a gente não pode deixar de mencionar é que a Tegma, ela faz todo esse transporte, ela faz toda essa questão dessa logística rodoviária, só que ela não faz o investimento em si em alguns ativos, como por exemplo, ela precisa de cegonheira para colocar aquele monte de carro lá em cima dela e fazer o transporte entre a montadora e o porto, ou entre o porto e a montadora, né, ou a fábrica, etc e tal. Ela não investe na cegonheira, ela terceiriza todos esses equipamentos. E por que isso é positivo para ela? Porque quando a gente pega momentos adversos do mercado, onde talvez a demanda pelo serviço dela é menor, porque muitas vezes a venda de veículo caiu bastante, a importação ou exportação também caiu bastante, então ela consegue diminuir os seus custos, as suas despesas, porque ela não tem esses ativos imobilizados. Então isso é um ponto que eu considero que é positivo para ela, tá? Quando a gente olha 2019, por exemplo, nós tivemos uma queda no terceiro trimestre de 2019 nas exportações de quase 20%. E aí você deve estar pensando, poxa, então ela foi super impactada quanto a isso. Calma, nem sempre quando as exportações ou importações caem quer dizer que vai ser ruim para ela.
muitas vezes a gente tem que olhar para o mercado doméstico também. A venda de veículos aqui no nosso mercado aumentou em torno de 5,3% e claro que consequentemente a fabricação desses veículos também aumentou, a demanda pelo transporte logístico desses veículos também aumentou, o que impactou diretamente na Tegma, e talvez seja por isso que, por exemplo, o lucro líquido dela de 2019, né, do terceiro trimestre de 2019 para o terceiro trimestre de 2018, quase triplicou. É claro que existem também alguns outros segmentos e alguns outros fatores que impactaram ela, tá? Como, por exemplo, ela teve um crédito tributário que acabou entrando no valor de 91 milhões sobre o ICMS, sobre PIS/COFINS dela. Então, isso teve impacto no seu resultado também, mas tudo isso eu quero mostrar para vocês agora, compartilhando a minha tela aqui do Trademap e mostrando aí alguns indicadores e também alguns múltiplos fundamentalistas que eu acho bem importante que você observe quando você for estudar as empresas que você pensa em colocar na sua carteira. Bom, aqui eu já tô na tela, gente, de Tegma, aqui no Trademap. Como eu falei para vocês, aqui tem aquelas informações sobre o tag along, também sobre a rentabilidade, né, o quanto que ela se valorizou aí no mês, no ano, também tem semanal e tudo mais. Aqui vocês conseguem ver um histórico, né, do gráfico de preço dela. Mas beleza, vamos olhar para alguns múltiplos que eu considero bem importantes e que eu sempre deixo aqui em cima para vocês conseguirem entender o porquê que eu olho eles. Pois bem, primeiro ponto, a gente quer saber se a empresa está dando lucro. Aqui sim, ela tem um lucro acumulado de 185 milhões de reais. A gente olha, poxa, milhões, B, geralmente as empresas lucram bilhões. Lembre-se, a gente está falando de uma small cap. Olha o valor de mercado dela aqui embaixo. 2,6 bilhões de reais. Então, realmente ela é uma pequena empresa da nossa bolsa de valores. Quando a gente olha o ROI dela, ela tem um ROI de 32,1%. Isso é muito, muito, muito positivo, tá, gente? Sempre procuramos ROIs acima de 10, 20%, e aqui a gente tem um de 32%. Mas claro que em parte impactado por conta daquele crédito tributário que eu falei para vocês, tá? Vamos lá, temos margem líquida de 13,9%. E o que isso significa? Que depois de ela prestar todos os seus serviços, é isso daqui que vai sobrar para ela. Então, 13,9%. Quando a gente fala da dívida líquida pelo EBITDA, eu sempre gosto de olhar esse indicador, ou esse, ou também a dívida pelo patrimônio líquido, para a gente entender o quanto a empresa está alavancada. Nesse caso aqui, a gente está vendo que ela não é nada alavancada, tá, gente? Porque 0,4 vezes, isso quer dizer que a gente está encontrando uma dívida líquida pelo EBITDA abaixo de 2,5, 3,5, que é o que a gente consideraria uma empresa já um pouco mais alavancada. E muito disso é por conta daquilo que eu falei para vocês. Ela não imobiliza os seus ativos, ela acaba terceirizando muito dos equipamentos que ela acaba precisando para realizar as suas operações. Então isso é um ponto muito positivo para ela, tá? Aqui a gente sempre quer ver um EBITDA positivo também, para a gente entender se ela está conseguindo gerar caixa, e ela tem conseguido sim gerar bastante caixa nos últimos anos. E aqui nós temos o EV/EBITDA, que a gente chama, tá? Ele é um indicador de preço, assim como o preço-lucro, e ele vai indicar para a gente em quanto tempo a gente retornaria esse nosso investimento em Tegma, ou com base no lucro, né, por ação, ou com base então no EBITDA dela. Quando a gente olha o preço-lucro, geralmente é um dos indicadores de preço que as pessoas mais utilizam. Existem algumas regrinhas de bolsa que poderiam dizer assim, um PL barato é abaixo de 15 vezes, mas eu sempre digo que depende, gente. É importante que você compare com o PL histórico da empresa, que você consegue inclusive ver através do Trademap, ou também comparar com outras empresas do mesmo segmento, e é isso que a gente vai conseguir fazer depois quando eu mostrar para vocês. Aqui, gente, ela distribuiu um dividendo de 57 milhões aproximadamente, o que, se vocês derem uma olhadinha aqui embaixo, ó, já quero vir aqui para baixo, a gente consegue ver que ela distribuiu quase 1,50 de dividendos ou juros sobre capital próprio no ano de 2019 por ação. O que isso nos retorna um dividend yield de 3,6%. A gente considera que, é claro, não é uma exímia pagadora de dividendos, mas ela também é uma pequena empresa da Bolsa de Valores que tem bastante para crescer ainda, tá?
Eventualmente ela consegue manter esse dividend yield um pouquinho mais alto, mas basicamente é isso que ela entregou pra gente em 2019, tá? Beleza, falamos sobre esses múltiplos, esses indicadores fundamentalistas que são bem importantes sim. Agora vamos olhar umas coisinhas um pouquinho mais novas e que inclusive eu mencionei num vídeo recente aqui do canal, tá, gente? Quando eu falo sobre o crescimento das empresas, porque eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre 6 tipos de empresa, como elas crescem e tudo mais, aqui a gente já consegue ter uma noção, tá? O crescimento, esses indicadores aqui, indicam o crescimento de cada múltiplo ou de cada dado nos últimos 5 anos ou nos últimos 3 anos. Quando a gente olha o lucro líquido de Tegma nos últimos 5 anos, a média é que ele cresceu em torno de 65% no ano, o que é bastante coisa e é muito comum a gente ver isso com pequenas empresas da Bolsa de Valores. Se a gente olhasse grandes empresas, muitas vezes elas poderiam ter um crescimento de 7, 8, 9%, porque elas vão crescer assim num ritmo menos acelerado por já serem grandes empresas da Bolsa de Valores, tá? E aí vamos lá, gente, aqui também tem alguns outros dados importantes, tá? Que aqui eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá. Aqui nesta tela eu consigo, se eu clicar aqui em DRE, já ver exatamente como que ela performou nos últimos períodos e comparar com esse terceiro trimestre de 2019, que foi o último resultado que ela entregou. Se eu quero saber só do lucro líquido dela, então vou desmarcar todas essas opções aqui, vou deixar só o lucro líquido então na minha tela para vocês enxergarem um pouquinho melhor. Olha só. O lucro líquido dela no terceiro trimestre de 2019 foi de 91 milhões aproximadamente. Se você comparar com o mesmo período de 2018, ele quase que triplicou, porque em 2018 foi de 31 milhões. E se você olhar de lá para cá, esse lucro ele vem tentando crescer aos pouquinhos e agora em 2019, então no terceiro trimestre de 2019, claro que teve um impacto, como eu falei para vocês, do imposto, né, do crédito fiscal dela, mas ela conseguiu aumentar bastante o lucro. Vocês podem olhar em prazos maiores, tá, gente? A gente pode olhar ele anualizado. Se a gente olha no ano, vamos lá, vou desmarcar todas essas opções aqui de novo, deixar só o lucro líquido para vocês. E aqui a gente consegue enxergar, ó, aqui em 2015, 2016 cresceu, 2017 cresceu, em 2018 cresceu também, e aí é claro, a gente tem que esperar sair o consolidado de 2019, porque a gente só tem o terceiro trimestre de 2019. A gente viu que ela deu prejuízo aqui em 2014, gente, e era sobre isso que eu tava falando com vocês, sobre esse tipo de empresa muitas vezes ser um pouquinho mais cíclica, vamos dizer assim, porque se a gente está num período ruim da economia, onde talvez a demanda por esse transporte rodoviário seja menor também, isso pode acabar impactando diretamente nas receitas dela, por mais que ela consiga ter essa flexibilidade de diminuir os custos dela e tudo mais, como eu falei para vocês, tá? E aí vamos lá, gente, se eu vier aqui para baixo, olha que coisa interessante que tem aqui, tá? Comparação com a concorrente, aqui a gente tem a JSL, que muitos de vocês também pediram para eu falar sobre ela, só que no fim das contas Tegma acabou ganhando, tá? Ela também trabalha no setor de logística e a gente consegue fazer o comparativo tanto do ano como do trimestre, com alguns múltiplos ou alguns indicadores. Por exemplo, a gente gosta muito de olhar o ROI, né? Quem tem o ROI maior no fim das contas? Quando a gente olha aqui, Tegma, ela tem um ROI maior do que a JSL. Beleza, tem aqui outros indicadores. Qual é a empresa que ela está mais alavancada ou menos alavancada? Quando a gente olha aqui, a gente vê que a JSL ela está muito mais alavancada do que a própria Tegma. Então aqui a gente consegue fazer o comparativo de alguns dados, tá? E aqui, gente, se a gente clicar em indicadores de mercado, a gente vai conseguir ver outros pontos importantes, que eu sempre gosto de comparar com outras empresas, tá? Quando a gente olha o dividend yield, quem está pagando mais dividendos, a gente olha aqui, Tegma está pagando mais dividendos. Quando a gente olha o preço-lucro, gente, quem será que está mais caro ou mais barata? Tegma ela tem um preço-lucro aqui em comparação com a JSL
mais barato, ou seja, em menos tempo você vai ter o seu retorno do que se você investir em JSL. Mas é claro que isso aqui é só um indicador, indicador só indica. Existem vários outros fatores que a gente tem que analisar, seja da análise qualitativa, análise quantitativa, tá, gente? Isso é muito importante. De qualquer maneira, gente, existem 1 milhão de coisas que a gente poderia estar olhando, porém, eu resolvi trazer as mais importantes para vocês tentarem me dizer aí se vocês investiriam ou não em Tegma e, claro, para vocês também fazerem esse exercício de analisar as empresas que vocês têm em carteira, o que vocês querem colocar em carteira e tentar até mesmo fazer o comparativo com outras empresas para vocês entenderem se realmente aquilo que você está olhando é a melhor opção. Eu, inclusive, tenho feito isso na minha carteira. Tem algumas empresas que eu devo fazer uma substituição nesse ano, porque eu tô fazendo esse comparativo e entendendo que muitas vezes algumas coisas que eu tenho hoje na carteira não tem mais tanto potencial quanto eu achava que tinha, então vale muitas vezes eu tirar essas empresas da minha carteira, porque eu acho que os fundamentos acabaram mudando e colocar então algumas outras empresas novas. Mas tudo isso está em estudo, qualquer novidade vocês vão ficar sabendo, eu vou avisar vocês, então me acompanhem aqui no canal. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, já se inscreve, deixa o seu like, gente, e olha, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer sugestão, e inclusive a ação que vocês querem ver aqui no próximo domingo, podem escrever e deixar tudo nos comentários, que eu tô sempre atenta, lendo tudo que vocês estão escrevendo, beleza, minha gente? Um bom restinho de domingo pra vocês, façam excelentes investimentos essa semana, e eu vejo vocês então no próximo vídeo.